And what I learned from Professor Brian Goodwin at Schumacher College is that there are 3 things you can do to try to facilitate positive emergence. E o que eu aprendi na escola Schumacher é que existem 3 coisas que você pode fazer para facilitar essa emergência positiva. At, for example, the bioregional or the local scale, you have to watch out to pay attention to the quality of relationships between the actors in the system. Por exemplo, numa biorregião, olhando o local, você tem que investigar a qualidade das relações entre the quality of relation between the actors, between the people in that place. Entre as pessoas, entre os atores, os agentes daquele local. And that, of course, means building trust, building lasting human relationships that allow collaboration and cooperation to really be a natural state. E isso, claro, significa construir confiança entre essas pessoas para que a colaboração se torne um estado natural entre essas pessoas. The other thing you can do is you can pay attention to the quality of information that flows between the people. Outra coisa que você pode fazer é estar atento à qualidade da informação que é compartilhada entre as pessoas. And that often also means that we need to value the uniqueness of specific organization or specific people, what they do. Isso significa valorizar a singularidade daquelas pessoas, daquelas organizações, do que está sendo feito. And part of the information flow is to create a larger narrative in which people who are working for helping single mothers, or people who are helping with a species for protecting it from extinction, or people who are replanting forests, are actually all participants in life's regenerative process of caring, nurturing, loving, and bringing back to life. Então, a gente precisa ir para uma narrativa maior, onde pessoas ajudando mães solteiras, pessoas ajudando a regeneração da biodiversidade, pessoas ajudando o reflorestamento, fazem parte de uma narrativa sobre cuidado, sobre cura ali. And what that then does is it enables this complex systems to be able to see itself in a new way. E o que isso possibilita é tornar capaz que este sistema consiga se ver de uma maneira nova. And that's the first step to people being able to understand themselves and human beings no longer as a cancer on the planet, but a regenerative vessel where life's regenerative capacity and impulse flows through them and begins to heal communities and places. E isso apoia com que as pessoas deixem de se ver como um câncer na Terra, e sim como uma potência regenerativa, um espaço de onde a vida flui para essa mudança. Ivy. Obrigada, Daniel. Bom, então isso já puxa a nossa segunda pergunta, que Ivy, só para o Daniel sentir aqui, porque ele não ouve o público, mas as palmas de gratidão. Obrigada, Fábio. Também gostei de sentir um pouquinho do que está rolando aí. Bom, a minha segunda pergunta, Daniel, tem a ver com essa forma de vida regenerativa. Você sempre diz que não é algo, uma utopia do futuro, que a gente tem que inventar, que não é própria da espécie humana. Que a gente viveu 98% do tempo da espécie humana na Terra em biorregiões de forma regenerativa. Mas que hoje a gente se separou, a gente não vive mais como uma expressão da própria natureza. Então eu queria entender quando isso aconteceu e como aconteceu. Como que a gente deixou de ser essa expressão da própria natureza. Thank you for that. It's really important to not project this concept of regenerative culture
into the future as yet another utopia. We talked about how do we create sustainable cities or sustainable bioregions, and we haven't got there. And if we again project regenerative cultures as a future utopia, we might not get there. É preciso muito desse cuidado de não projetar para o futuro como uma utopia. Se a gente olhar isso como uma utopia, se a gente olhar a cultura regenerativa como uma utopia, talvez a gente não chegue lá. What happens a lot at the moment is that as the term regenerative is being taken up by more and more people, is that the ratio between signal and noise is changing. Uma coisa que está acontecendo muito a partir de várias pessoas pegando esse termo regenerativo é a distância entre o sinal e o barulho fica mais próximo. And more people, particularly the sort of consultant types who like to go from smart to lean to integral to sustainable, and currently the adjective is regenerative. E as pessoas, né, que foram ali do smart para ágeis, e agora a tendência é o regenerativo, principalmente consultores. They always try to sell the new, and they always need to sell the new in opposition to what is currently what they see as the old. And that's where this supposed split between sustainability and regeneration appears. Eles tentam sempre vender o novo, eles têm que vender o novo, e isso acontece tentando fazer uma separação entre o que seria o agora. E aí onde essa divisão entre sustentabilidade e regenerativo acontece. And while smart and lean and sustainable might be human concepts, E ágeis são conceitos humanos. regenerative actually speaks to something fundamental about how life works. O regenerativo fala de algo fundamental de como a vida acontece. Evolution only works through regeneration. A evolução só acontece a partir da regeneração. In your own bodies, every cell you have in your body has been regenerated in the last 3 months, with a few exceptions that take a little longer. No seu próprio corpo, cada célula do seu corpo se regenerou nos últimos 3 meses, tirando algumas exceções. The ecosystem that you carry in your stomach and in your mouth also changes at a real, even faster way, continuously based on what you eat and what you drink. O ecossistema que existe no seu estômago, no seu intestino, na sua boca, talvez de maneira ainda mais rápida, está o tempo todo se regenerando a partir do que você come, a partir do que você bebe. So regeneration, everybody who's had a cut and sees it heal knows that regeneration happens in our bodies as well. Então, regeneração, qualquer pessoa que teve um corte, que se curou, sabe que a regeneração acontece no nosso corpo, dentro de nós. So once we anchor regeneration as a key pattern of life, então, quando a gente ancora a regeneração como uma parte-chave da vida, one of my great mentors and friends, Fridtjof Capra, at the beginning of this year invited me to have another recorded conversation. Dos meus mentores me iluminou, né? E no início desse ano tive uma conversa com ele. And Fridtjof Capra said, let's have a conversation with the title Regeneration, Life's Essence. And then, hold on. Regeneration as life's essence of being able to self-organize. E o título era Regeneração como a essência da vida que nos possibilita reorganizar. So now we've anchored that regeneration is fundamental to life and the evolutionary process. We also have to put humanity into that line. Então, agora que a gente ancorou que a regeneração é algo fundamental dentro da nossa vida, nós precisamos colocar a nossa humanidade também. And none of us, nobody in the room and nobody here online, would be here
if our ancestors had not been regenerative expressions of the places they inhabited for 98 or 99% of the long journey of our species. E todos aqui, quem estamos online, quem estamos ao vivo, nenhum de nós estaria aqui se os nossos ancestrais não tivessem essa capacidade de regeneração, né, de 98, 99% do que nós temos aqui. The first time I mentioned that in a webinar, I had 2 emails afterwards from people who said, thank you so much, because now I believe we can do it, because it's no longer a future utopia. Now I believe that the capacity to be a regenerative expression of place, a healing, nurturing keystone species in a place, is actually in our genes and in our history. Depois que eu tive esse webinário, eu recebi 2 e-mails de pessoas falando muito obrigado, agora eu consigo confiar, acreditar de que não é uma utopia, de que existe dentro de nós já esse potencial regenerativo. And the evidence for this is everywhere. A lot of it is in your country and in Latin America. Indigenous managed lands are the most biodiverse on the planet. E a evidência está em todos os lugares, principalmente aí onde vocês estão, na América Latina. Os indígenas conseguem, né, regenerar em vários lugares. Because all of us are indigenous to life, Europeans and North Americans as well. Porque todos nós somos indígenas em termos da nossa origem. Nós na América Latina ou na América do Norte, em todos os lugares. I mean, indigenous to life itself. We're born out of life. Indígenas à vida em si, nós nascemos a partir dessa vida. And those brothers and sisters in the human species who have not left the worldview in which they feel like expressions of a place, not owners of a place. E todos os nossos irmãos e irmãs que se percebem como uma expressão do lugar e não ser proprietários. Não? Como se, sim, e ser uma expressão do lugar e não proprietários desse lugar. That's a fundamental shift. We need to come back to understanding that we have the capacity to be a healing, regenerative keystone species, and that the point where we have given maximum expression to this concept of regenerative culture is when we are ourselves again healing expressions of the landscapes that we are the custodians of. E nos perceber como essa espécie regenerativa está muito ligado a esse movimento de se ver como agentes de cura desses espaços. Yeah. Daniel, pode falar. Eu ia te perguntar que é muito importante entender tudo isso, e agora, recapitulando, né, a nossa história, quando que a gente deixou de ser essa expressão da natureza? O que aconteceu? Se estava indo bem, se nossos ancestrais fizeram um bom trabalho habitando a terra, né, tiveram uma boa convivência e se sentindo parte da natureza e respeitando e não se sentindo proprietários, em que momento isso mudou? There's a long history to that, I think. It begins with the beginning of agriculture. A história é longa, mas ela começa com o início da agricultura. Because what agriculture enabled us to do is to become sedentary in one place. Porque o que a agricultura nos possibilitou foi nos tornarmos sedentários em um só lugar. Previously, most inhabitants of the earth were moving through a territory, a bioregion that they were an expression of. Antes, a maioria das pessoas estavam se movendo em diferentes biorregiões a partir de onde eles surgiram. They understood
that while they were disrupting the places that they stopped at, that if they didn't disrupt them too much, this disruption actually brought the system into more abundance and more productivity. Eles tinham essa consciência de que se eles fizessem uma ruptura naquele sistema, se eles fizessem isso demais, isso poderia prejudicar, na verdade, a abundância do próprio sistema. And the minute we started agriculture, we also enabled city-states, and from city-states then later empires. E quando a agricultura surgiu, a gente possibilitou estados e cidades, e depois disso a gente possibilitou impérios. It's a fundamental shift from a societal structure of power with to power over. É uma mudança fundamental de sistemas sociais de poder com para poder sobre. Which also very much links to cooperation. O que se conecta bastante com cooperação. And of course, we can't all become nomadic tribal people. There are now 8 billion of us. Claro que não é possível mais nos tornarmos povos nômades, nós já temos bilhões de nós. But we can recover this understanding that we are critically dependent on the whole family of life, and our role is not only to be guardians of the ecosystems and healers of the destruction that our ancestors or recent ancestors have caused, but we're also beautiful conscious expressions of those living systems. We reflect the totality of life onto itself. E fica essencial não só a gente se perceber como agentes de cura e regeneração desses ecossistemas, mas nos perceber como parte da vida que está ali. So at our best, we cooperate not just between us, but with every living species on the planet. We cooperate with our places and the ecosystems that have brought us forth. E de preferência não só entre nós, mas com todos os seres da Terra, que a gente coopere não só entre nós, mas com os ecossistemas também. Maravilha. É bom, gente, vou colocar uma vulnerabilidade aqui. Eu tinha feito algumas questões com uma narrativa para a gente chegar, né, levantar alguns pontos importantes, e aí a conversa vai mandando para outros lugares, né? E aqui, de uma forma bem regenerativa, em que a gente se deixa afetar pelo sistema, que eu acho que é algo também importante que o Daniel fala no livro, eu vou mudar um pouquinho o curso, tá, da conversa. Daniel, te ouvindo falar, me remete a um movimento atual no mundo que eu tenho visto, que é o do reconhecimento dos direitos da natureza. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse movimento, que para mim é uma forma da gente voltar a se reconhecer natureza e cooperar com todos os elementos da natureza, como você acabou de dizer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, se você, o que você sabe sobre esse movimento, se você acha que é nesse sentido, que faz sentido para isso que você acabou de trazer, com relação à cooperação com todos os sujeitos da natureza, né? Para não chamar de recurso natural e nem de todos os elementos que compõem, né? Yeah, the important thing in that context is to understand that we mustn't continue to speak of nature as other. Uma coisa importante nesse conceito é que a gente pare de falar da natureza como o outro, externo a nós. So I think it is really important that we begin to look at these earth jurisprudence, earth law aspects, and the work that has been done in many places like Colombia or New Zealand, where we start to give rights to rivers or mountains, a legal standing and a legal voice to rivers and mountains is very important. E claro que é muito importante essa jurisprudência, né? Esse direito da natureza, coisas que a gente viu na Colômbia, de você dar um direito para essa montanha, um direito para esse rio. Also in New Zealand. E na Nova Zelândia também. But it's also important to pay attention to
that in order to give voice to the mountains, we need the human voice again. Mas é importante estar atento que para dar voz para essa montanha, a gente precisa da voz humana de novo. Otherwise, it's a little bit of an advertisement gimmick to say, oh, now we give the mountain rights. Que senão vira uma propaganda, né? Ah, agora a gente deu direitos para essa montanha. So I think it's really important, but we also need to think of who are the people who have the deep relationship anchored in place, that they have a long tradition of being able to speak on behalf of the mountain or on behalf of the river. Então é muito importante quem são as pessoas que têm propriedade para falar no lugar dessa montanha, para falar representando esse rio. Otherwise, the danger is that we create some kind of institution that uses the right of the mountain to propose their proposal as if the mountain wants it. It takes a lot of humility and a deep connection to a place that in most cases only indigenous people still have, to be able to connect not through the mind, but to sensing and feeling and intuiting to the message that the mountain or the river actually wants to give. Porque senão a gente corre o risco de ter ali transformar aquela montanha numa entidade, onde tem uma pessoa que está dizendo o que ela precisa, em vez de você ter pessoas profundamente conectadas com as necessidades dessa montanha, desse rio, não só conectadas com a mente, mas com esse senso profundo que geralmente pessoas indígenas que conseguem acessar. Maravilha. E aí já conecta com a outra pergunta que eu ia fazer. Eu ia te perguntar se nos últimos 20 anos a gente tem falado muito sobre a convergência de crises globais que a gente tem, né? Crise da perda de biodiversidade, emergência climática, e tem tido várias reuniões globais para falar sobre isso. E a gente não tem avançado tanto, né? Quanto a gente tem conversado. E você disse que parte disso é por conta dessa abstração de tirar da biorregião, de tirar do local, e não lidar, né, com... não ser uma solução que vem da biorregião para o global, é um caminho contrário que a gente tem feito, né? E agora, juntando com o que você trouxe sobre dar voz para as pessoas, eu queria te perguntar como é que a gente consegue fazer com que... inverter um pouco essa lógica, né? Como é que a gente consegue dar voz para as pessoas e pensar em cooperações e pensar em fortalecer as soluções biorregionais, ao invés de ficar só conversando a nível abstrato global e procurando soluções para essas crises globais. Yeah, we already touched on that in the first question, that in that shift from trying to abstract problems and have conversations about global problems and how to scale out and scale up solutions, the flip is to work with places. Like when I had a conversation with Bill Reed from... a gente tocou isso um pouquinho na primeira pergunta, né? Então, no lugar da gente abstrair e generalizar os problemas, é a gente conseguir focar nas questões locais. Bill Reed from Regenesis Group once told me in a conversation what I'd already said earlier, it's impossible to save the planet, but it is possible to save places. Bill Reed disse, é impossível salvar o planeta, mas é possível salvar lugares. And unfortunately, we've also in these global conversations of the UN, for example, the conferences on climate change, have taken a very abstract measure of success, which is carbon. E, infelizmente, nessas conversas da ONU, nessas conversas de globais de questões climáticas, eles acessaram conceitos abstratos e métricas abstratas, como, por exemplo, o carbono. Because it was convenient, because out of carbon you can very quickly make another global casino of carbon trading and carbon offsets and keep doing what you've been doing and just pay a little bit of money on supposedly solving the solution.
O que foi muito conveniente, porque aí você cria todo um mercado de carbono, onde você tem ali trocas de carbono, e você consegue manter o que você está fazendo e pagar ali um pouquinho pelo carbono que você usou. There's a very, very good paper or small booklet written by a Brazilian called Camila Moreno. Tem um artigo, um pequeno livro escrito por uma brasileira chamada Camila Moreno, Which is called Carbon Metrics, que chama Métricas de Carbono. Global Abstractions and Ecological Epistemicide. Abstrações globais e epistemologias ecológicas. Epistemicida ecológica. Você sabe, Ivy, o que seria? Epistemicide, como genocide, pero epistemicide. Como genocídio, um epistemicídio ecológico. It means through the abstraction, we kill ways of seeing the world. O que significa que a partir da abstração a gente está matando formas de ver o mundo. Every indigenous language that we loses a way of seeing the world. Cada On the world. Cada linguagem indígena que a gente perde uma forma de ver o mundo, de como a gente enxerga o mundo. So if we approached the climate crisis through healing local hydrological cycles, and we actually looked at the water cycles, then we could... Se a gente olhar, por exemplo, a crise global como uma cura dos ciclos hidrológicos, né, dos ciclos de rios locais, we come into a much more dynamic and much more holistic way of seeing how to do this. Acessamos uma forma muito mais dinâmica e holística de como fazer isso. Because water links to health, it links to food, it links to energy production, it links to healing river systems and healing the weather cycles. Porque a água se conecta com a cura, com a saúde, com a alimentação, com os ciclos da água em termos do clima. And healing the hydrological cycle means replanting trees, the forests that we've cut down. It means healing the soil and healing the rivers. E curar o nosso ciclo hidrológico significa curar também replantando, restaurando as florestas, para curar todo esse sistema. But it does so in a holistic way. It actually then leads to the reduction of carbon and to the sequestration of carbon, but in a much more healthy and holistic way than if we only try to focus on linear carbon solutions. Mas fazemos isso de forma holística. Isso vai levar a uma redução da emissão de carbono, mas é holístico, é algo que vai levar a isso, e não só o foco na questão da emissão do carbono. And the other reason why coming home to place and region as the locus of regeneration. E outra razão para a gente ir para o lugar e pequenas regiões, né, como uma regeneração local, is that we now have to accept that we live at a unique time where we don't know whether the degenerative effects that we have had on the planet for too long actually have destabilized the system beyond the point of return. É que nós vivemos num momento único da história, onde a gente já não sabe se a deteriorização que aconteceu chegou no ponto onde ainda é ou não possível essa regeneração. We have to face the fact that we might not make it. Precisamos encarar o fato de que talvez a gente não consiga. But healing our places and healing our bioregions is the only strategy in which we, if we're lucky, get through the eye of the needle and regenerate the earth. Mas essa ação local, essa regeneração das biodiversidades locais, é talvez o caminho para conseguir passar o fio da agulha e, quem sabe, chegar ali na regeneração. If we're unlucky and it is too late
for that over a number of 5 or 6 generations, at least we prepare the capacity for people in place to meet their basic needs for another few generations. E se não tivermos sorte, se daqui a 4 ou 5 gerações, pelo menos a gente gerou as bases necessárias para que aquelas pessoas consigam ter as suas necessidades básicas atendidas, pelo menos por mais uma geração. We need to urgently think about how to redesign the human presence on Earth, from being degenerative to being regenerative. Nós precisamos com urgência repensar, redesenhar a presença dos humanos na Terra, para em vez de ser degenerativa, ser regenerativa. And if we do this with a focus on places and bioregions, we also build the community resilience towards climate change, towards pandemics, towards political disruptions and wars, because e se a gente fizer isso localmente, a gente está também construindo comunidades com resiliência, capazes de lidar com disrupções climáticas, questões sociais, pandemias, questões políticas. So we create the capacity for people in place to meet their basic needs in ways that actually regenerate the local ecosystem and create local production for local consumption. Então, a gente dá a elas essa capacidade para localmente regenerar o ecossistema e criar espaços de consumo regenerativo local. And production. E produção local. And that enables us to basically hedge our bets, you say in England. We don't know whether we're going to make it, but if we do this regeneration at the local scale, we will definitely create a more humane future for those generations who might just have to live with the fact that their ancestors have caused the ecosystems to collapse and climate change to get to a point where in 150 years conditions are not able to sustain human life anymore. E assim a gente pode de alguma forma apoiar essa geração futura que vai estar vivendo o fato de que os seus ancestrais fizeram esse movimento de ruptura que gerou em 150 anos esse estado de degeneração. I don't want to sound too negative, because it's also really possible that if we do this work, we can reverse climate change, we can reverse the destruction that we have done, and we can create a better future that follows the patterns of life itself. Life doesn't do things bigger and bigger when it seems like a good idea. A cell with a nucleus was a very good idea many millions of years ago, but we don't have cells the size of cities. We divide cells, the cells divide and create smaller nested systems. And that's the structure you see behind me, coming back home to our bioregions and river systems. Eu não quero só muito negativo, ainda vejo que é possível a gente conseguir essa regeneração, a gente conseguir reverter essa questão climática. Isso faz parte da nossa natureza. Nossa natureza não é crescer de forma desproporcional. A gente tem nas nossas células um núcleo que foi há milhões de anos essencial e que agora a gente não precisa de um núcleo de célula do tamanho de uma cidade. Não, a gente compartilha, as células elas se dividem. E é isso que eu mostro atrás de mim nessa imagem, né? Como pode ser a gente voltar e retomar essa visão de ecossistemas. And maybe lastly on this topic is that we also have seen in the last few years that whether it was through the pandemic or then later through the ship that was stuck in the Suez Canal, long supply lines are extremely brittle. And if they're disrupted, they can affect the global economy for many, many months and years. E algo que nós vimos a partir da pandemia, a partir do navio que ficou travado no canal da Suíça,
é que os nossos sistemas são muito frágeis e muito fáceis de serem rompidos atualmente. And so that has given us an opportunity, because now even big companies and local and regional and even national governments understand that making the system less fragile by creating redundancies, creating the capacity at local levels to create products and consume products, is actually something that isn't just about environmental protection, it's also about security of the local population. E isso nos deu uma oportunidade, porque agora grandes corporações, governos, estão vendo a importância de você ter redundâncias locais, de você ter provisões locais, não só por uma questão ecológica, mas também por uma questão econômica. But we do need global collaboration, and we will need some form of global trade. We just need to, in a more nuanced way, look at what can we produce locally, what can we produce regionally, and what do we have to import in order to make that possible. Nós ainda vamos precisar de cooperações globais, nós ainda vamos precisar dessa troca, desse mercado global, mas primeiro entendendo o que nós conseguimos produzir localmente e o que nós precisamos importar. So we have a window of opportunity that is closing, which is offering us the possibility to use the energy and the resources we have to enable the more regionalized, bioregional human pattern of inhabitation. Então, nós temos uma janela de oportunidade que está se fechando, né, que nos possibilita recuperar o desenvolvimento biorregional. And we, in doing so, we'll have to look at, people talk about the circular economy, and then they talk about moving materials from one continent to the other to reuse them, and they call this circular economy, and that's not environmentally effective. E as pessoas falam, por exemplo, de economias circulares, falando de mover uma coisa de um local para o outro, e isso não é ecologicamente não é sustentável. But if we have most of the circular economy run at local and regional scale, we then just have to ask the question, which mining, which high technology, like the computers we're using right now to make this possible, do we want in the future, and how do we use the energy and materials we still can use to enable bioregions to live maybe 70, maybe 80% regionally, and what is the 20% that would enable that equitably everywhere in the world? Então, quando a gente fala de economia circular, é como que aquele próprio local consegue se retroalimentar e se sustentar, tendo 70%, 80% do que é necessário nessa região local ou regional, e o que de fato a gente vai precisar de fora. Então, seria um caminho de soberania alimentar, soberania energética e de cooperação, porque eu estava pensando aqui também que a cooperação ela permite a existência da diversidade no todo. Então, se eu sou diferente, eu consigo cooperar, é uma real diversidade que produz resiliência, que produz redundância no sistema. Exactly. Então, agora eu vou mudar para o mais otimista. Agora que a gente já mergulhou na questão que o Daniel fala bastante no livro dele, de ficar com as perguntas, de ficar com a incerteza, de ficar com o incômodo, e não procurar respostas e soluções rápidas. Então, queria dar uma mergulhadinha nas questões, né, entender o contexto. Vamos para um lugar um pouco mais otimista. No seu livro, Daniel, você fala da teoria dos horizontes de inovação, dos 3 horizontes da inovação, né, que seria o mundo em crise, o mundo em transformação turbulenta e o mundo viável. E diz também que a gente precisa reaprender a arte de visão de longo prazo. Então, como é que a gente sonha, imagina, constrói uma narrativa das soluções, né? E aí eu queria ouvir de você que a gente precisa tangibilizar, imaginar esse mundo viável.
né, que é o que a gente vê no horizonte surgindo, é o que a gente precisa para sair dessas crises, ou essa construção diversa que se reconhece como natureza. Então, eu gostaria que você compartilhasse a sua visão desse mundo viável. Como que seria a estrutura educacional, política, econômica? Quer dizer, não vai dar tempo de falar tudo, eu acho, mas se puder falar um pouquinho das características gerais de como seria esse mundo viável, para a gente sonhar juntos e juntas. Just briefly before I go there, this framework of the three horizons is also about three different ways of looking at the future from the present. Esses três horizontes também três formas diferentes de olhar para o futuro a partir do presente. Eu queria falar brevemente sobre isso antes. The first horizon is the manager, the mayor, the president, whose role it is to keep the system of today somehow running, to keep the lights on, to keep the children in school, to keep the food reaching the people. O primeiro horizonte é o gestor, é o prefeito, é aquele que precisa manter o que existe hoje rodando, manter a comida na mesa, manter as crianças na escola e por aí vai. And that focus creates a very short-term view and a kind of trying to keep the status quo going. E esse foco ele traz uma visão mais curta, mais limitada, que de certa forma tenta manter o status quo rodando de como está. And the third horizon is the visionary who sees that we need profound transformation and a fundamentally new system. E o terceiro horizonte é o visionário que vê que a gente precisa de mudanças fundamentais, de um novo sistema de maneira intrínseca ali. And the bridge between the two is the second horizon, E a ponte entre os dois é o segundo horizonte, which is the entrepreneur and innovator who says, yes, we need to get to this future, but there are certain steps we can do today, and we need to make these stepping stones towards that future. que é o empreendedor, o inovador, que fala, sim, a gente precisa chegar lá, mas tem alguns passos que nós precisamos fazer hoje para chegar nesse futuro. And what's so powerful about using this framework is that normally those three perspectives on the future are in conflict with each other. E o que é poderoso de usar essa visão é que geralmente esses três horizontes, eles estão em conflito entre si. And with the three horizon framework and facilitation, we can actually bring these perspectives on the future into the same room and try to, rather than to be in a closed mindset, which dismisses the other horizons, to be in an open mindset, to understand that we need to keep the lights on and to understand the visionary transformation and begin to look at the second horizon with the question of, is this innovation something that is actually keeping the first horizon going for longer? Or is it a true stepping stone towards that transformation? E essa facilitação a partir desse framework, essa olhar a partir dos três horizontes possibilita que a gente coloque na mesma sala cada uma dessas três pontos de vista e se pergunte, a gente está cuidando deles? A gente está cuidando de ter ali a comida na mesa? Esse segundo horizonte, ele está talvez fazendo com que o primeiro horizonte se sustente por mais tempo do que necessário? So maybe one of the easiest and most useful takeaways for people who sit in this room thinking about cooperation is this framework of the three horizons. There's a little booklet by my friend and mentor, Bill Sharp, which is called Three Horizons, the Pattern of Hope. Essa perspectiva, ela é essencial e possibilita com que a gente... Sorry, could you repeat? The Three Horizon framework and facilitation process allows true cooperation between people that normally don't cooperate. Esse framework, essa estrutura, né, dos três horizontes permite que pessoas que não cooperam comecem a cooperar. E tem um livro que são os três horizontes. A Patterning of Hope.
Um Padrão de Esperança, by Bill Sharp. de Bill Sharp. And Isabella Valle is in the audience, and I'm sure Bambual will soon publish that book. Ah, e eu acho que logo, eu tô aqui celebrando, I'm celebrating, esqueci. E eu acho que logo quem tá aí na sala vai eventualmente publicar esse livro também. Okay, now I'll come to your real question, Ivy, about what I think the third horizon will look like. It will look differently in every bioregion. E agora eu vou para a sua pergunta de como esse terceiro horizonte vai ser. E eu acho que ele vai ser diferente em cada biorregião. Because it will be an expression of a particular place and a particular culture that grew out of that place. Porque vai ser uma expressão daquele lugar particular, daquela cultura particular que cresceu a partir desse local. So it will be not one political system or one economic system. Então não é só um sistema político ou um sistema econômico. Will not be the ecological civilization that comes top down and makes everybody behave in a certain way to not destroy the planet. Não vai ser uma civilização ecológica que vai com poder sobre definir como a gente vai cuidar do nosso sistema ecológico. It will be a diverse expression of life itself, expressing the uniqueness of place and people. Vai ser uma expressão diversa da vida que se expressa em cada região e cada pessoa. You asked about political systems. We need to re-anchor the political concept of subsidiarity deeply in every place. Subsidiarity means that political decisions should be taken by the people in the places where the effects of the decisions really matter. Em termos de sistema político, a gente tem que voltar a uma noção de subsídio. E quando eu falo subsídio, interagir ou acolher as pessoas daquela região para para elas e como impacta a elas aquelas decisões. In all higher forms of governance, at the regional or national or global level, have to be subsidiary in service to that process. E todos esses altos poderes, eles precisam estar subsidiados a este processo. Unfortunately, right now, it's exactly the other way around. E, infelizmente, hoje é o oposto. And with regard to education, that's a big question. Em relação à educação, essa é uma grande pergunta. My friend Manish Jain from India, who has innovated a network of ecoversities around the globe. Minha amiga da Índia, ela inovou com eco-universidades em volta do mundo. Manish Jain, he's a man. Ah, ok. É um amigo. Manish James é um homem. And he, at a conference that I was in Bristol just 2 weeks ago, the Planet Local Summit. E numa convenção que eu tive 2 semanas atrás. In a Planet Local Summit. No encontro Planeta Local. It was an event, a congress of people. Foi congresso. We had a session on education, and he asked a very challenging question. Tivemos uma sessão de educação e ele fez uma pergunta muito desafiadora. Maybe education has been the worst crime against humanity. Talvez a educação tenha sido o pior crime contra a humanidade. So what does he mean by that? E o que ele quer dizer com isso? We have educated people in a Western colonial mindset that norms people into all being more or less the same. If you look at Nós tivemos uma educação colonial, ocidental, que coloca as pessoas dentro de uma norma. There's research now that if you do the genius test with 4-year-olds, 75% are at the level of genius. Se você fizer, tem pesquisas que mostram, se você fizer um teste de genialidade com, por exemplo, crianças de 4 anos, 75% delas vão estar dentro do espectro de genialidade. These tests
work towards the capacity of people to be innovative, to see things in a different way, to combine things and things that emerge. Esses testes veem a capacidade da pessoa de inovar, de combinar as coisas de formas diferentes, de emergir. When we do the same test with kids that have started education in the formal way, and when they're 6 or 7 years old, it is maybe 40%. Quando fazemos o mesmo teste com crianças que seguiram a educação tradicional, com 7, 8 anos, isso diminui drasticamente para 40%. By the time they're 8, it's 20%. Quando tem 8 anos, é 20%. And then later in life, it's maybe 2 or 3 or maximum 4%. E mais para frente, no máximo 2, 3%, 4%. So what are we doing with education? Something is going terribly wrong. Então, o que a gente está fazendo com a educação? Algo está dando muito errado. Because education should, as Paulo Freire said, should light a flame and not stuff a vessel full of information. Porque a educação, como Paulo Freire traz, deveria acender uma chama e não entupir as pessoas com conhecimento. So how do we educate that every human being can shine? Então, como podemos educar para que todo ser humano consiga brilhar? Uhul! Ivy. Oi. Vou pedir licença, aproveitando aqui a movimentação da galera, para pedir um tempinho para a gente passar a bola para a turma, colher algumas perguntas. Eu sei que você tem aí, aliás, Ivy, você cada vez mais surpreende todo mundo com a tua sabedoria e capacidade assim, de conduzir diálogos regenerativos, viu? A galera está saudando isso também. Pode ser, Ivy, eu passar um pouquinho para a turma colher algumas perguntas. Daniel, tudo bem? I might, the questions out of the room, I might need translation for, just because I might not hear them quite as well. Ok. As perguntas da sala, talvez eu precise de tradução, porque talvez eu não escute elas também. Ok, mas eu vou usar o microfone para as pessoas fazerem a pergunta também, tá bom? Turma, como essa oportunidade é incrível e como toda oportunidade incrível passa muito rápido, eu vou dar um minuto para você. Imagina, faz de conta que a pessoa que está do seu lado é o Daniel, né? E você tem a oportunidade única de fazer uma pergunta para ele. Em um minuto, com a pergunta que você faria para ele. Então, vira para a pessoa que está do seu lado, faz de conta que ela é o Daniel, e você faz a pergunta para ela. Vai, um minuto. Vai, Geisa. Pronto? Ok. Então, vamos à primeira pergunta. Ok. Gente, então, assim, como um dos princípios da regeneração é a incerteza, viver com a incerteza, a pergunta que você fez para a pessoa, você não pode falar. Nós vamos colher a pergunta de quem você ouviu. Se você ouviu a pergunta de alguém que você acha, vale a pena falar para todo mundo, dá o sinalzinho. Só não vale falar a sua pergunta. Beleza? Vamos, Su. Vou passar o microfone. Carol se acompanha. Daniel, diante da sua fala sobre a educação, que está sendo atrofiante
no modelo mais popular, mais difundido mundialmente, que tem podado a capacidade das crianças. Existe algum modelo ideal para regenerar essas capacidades? Can you translate? Yes. Considering what you shared about how education is starting to make atrophy and close kids and limit kids, is there any ideal way that you see education can change? I think we are mistaken when we believe that education is something that has to happen in the first third of life, and then the next third is the third that we work, and then in the privileged places for privileged people, the last third is retirement and some kind of pension that most people never get. Eu acho que a gente se engana quando a gente pensa que educação é aquilo que acontece no primeiro terço da vida, e aí trabalho acontece no segundo terço, e em alguns lugares de muito privilégio, né, no terceiro terço seria um momento de aposentadoria e descanso. There's a phrase in English that says, you live and you learn, otherwise you don't live very long. Tem uma frase em inglês que diz, você vive e você aprende, sem isso talvez você não viva tanto. So how do we, instead of having yet again all sorts of conferences on the future of work and the future of education and the future of food systems and the future of politics, how do we rethink education as something that happens throughout life, that doesn't just happen in schools, that enables cooperation at the local level between generations or between age groups, and that gives opportunity for people to keep learning throughout their life? Então, como seria, assim, em vez de, né, conferência sobre o futuro da educação, o futuro do trabalho, a gente começasse a ver a educação como algo que acontece agora entre gerações, entre diferentes idades e localmente, e através da vida. We're currently being sold an idea that digital tools will help us educate people better. Nos vendem a ideia de que ferramentas digitais vão nos ajudar a educar melhor. I don't believe that. Eu não acredito nisso. There's a reason why Bill Gates' children and Steve Jobs' children were in schools where you couldn't use mobile phones. Tem uma razão para que os filhos do Bill Gates e os filhos de Steve Jobs trabalham ou estudam em escolas onde não se pode utilizar iPhones. Living in houses where there weren't any computers. Vivendo em casas onde não tinham computadores. It's a fundamental process of this norming and cutting away of uniqueness that is driven by the digitalization agenda. É um processo fundamental que vem dessa agenda digital, né, de normalizar as pessoas, de restringir as pessoas. Which just briefly reminds me of something I wanted to say when I mentioned Camila Moreno's work. Que é algo que me lembra algo que eu gostaria de dizer quando eu falei da Camila Moreno, o trabalho dela. What she made me understand is that the carbon agenda with global climate change and the digitalization agenda are two braided narratives that have been created in order to more quantify and push the need for more sensoring, more robots, agriculture with drones and all of that onto us. Algo que ela me ajudou a perceber é como a agenda do mercado de carbono e a agenda digital, elas se interconectam, o que faz com que surja uma necessidade de mais drones, de mais robôs. It's trying to suck everybody into this machinery that uses more and more energy and material intensive ways of connecting with the world. Suga a gente para isso de achar que a gente precisa cada vez mais e mais máquinas e ferramentas para o nosso modo de vida. How would education look if we made our rivers and our mountains and our ecosystems the teachers? Como a educação seria se a gente tornasse os nossos rios, as nossas árvores, as nossas montanhas, estratégias educacionais? What would happen if we
challenged every single department in a university to turn the lens of a particular discipline onto the region that the university is sitting in. O que aconteceria se a gente desafiasse cada departamento de uma universidade de mudar o foco da sua lente para como aquilo se aplica naquela região? We would begin to meet the two holy grails of academia. Everybody talks about transdisciplinarity and knowledge transfer. Seriam encontrar os dois grandes santo graus da educação, que são... Could you repeat? Which one? Everybody talks about trans or interdisciplinarity. Disciplina, transdisciplina, interdisciplina. Or knowledge transfer. Ou transferência de conhecimentos. If we challenge each department to collaborate with other departments, like the linguists and the designers working with the chemists or the biologists, so the chemical and biological insight is actually communicated, insights about the region and about place are communicated well to the general public through art and design and a language that isn't abstract. Se, por exemplo, a gente juntasse, né, departamentos de letras, departamento de comunicação com o departamento de química e biologia, em como, por exemplo, apoiar que aqueles insights, aquelas novas ideias que surgiram de questões locais, a partir desses departamentos, fosse comunicado da melhor maneira para aquela região. We need songs and dances and theater plays about regenerative culture. Otherwise, we will not regenerate our capacity to be regenerative. Nós precisamos de músicas, de peças, de arte sobre a nossa cultura regenerativa. Sem isso, a gente talvez não vai acessar essa capacidade regenerativa. And if we have universities and schools as bioregional learning centers, we enable people through knowledge that is place-based to fall in love with their places again. E se a gente cria universidades e escolas com esse enfoque biorregional, talvez a gente possibilite que essas pessoas se apaixonem novamente pelos seus locais, pelas suas regiões. And it is that love that motivates us to protect, to care for, and to regenerate. E é esse amor que nos motiva a cuidar, proteger e regenerar. So just... Gente, bate palma levantando as mãos assim, porque eles não ouvem lá. Gratidão, Daniel. Just very briefly to come back to my friend Manish Jain in Ecoversity. He also has a grandmother university in India and a farm university and the Swaraj, the local self-reliance university. And it's not in concrete buildings with professors. It's with grandmothers, it's with farmers, it's with people who really deeply know their place. E voltando para o meu amigo indiano, ele tem, por exemplo, uma escola de avós, uma escola de agricultores. E nessas escolas não são grandes prédios e estruturas. As pessoas elas estão aprendendo com a sabedoria das avós, com a sabedoria desses agricultores. So how do we start learning from our grandmothers and our wise indigenous elders again? How do we start learning from the rivers, the ecosystems again? How do we see ourselves as a living expression, a learning expression of life itself again? Então, como voltamos a aprender com as nossas avós? Como voltamos a aprender com os sábios indígenas? Como a gente volta a ser uma expressão da vida em si? Maybe then we can find a future, a third horizon for education. Talvez aí a gente encontre esse terceiro horizonte para a educação. Gratidão, gratidão. Gente, falando em educação... Põe essa câmera 2 aqui em mim, por favor. Na escola que nossos filhos estudaram, tinha um lema na sala de aula que era pontualidade é amor em ação. Pontualidade é amor em ação. Então, no FICOO, a gente tenta cuidar um pouco disto, né?
com a flexibilidade possível, mas tentando nos guiar pelo amor em ação. Então, eu vou pedir licença para toda a galera aqui, para a Ivy, para Daniel, para Nolah, para a gente ir concluindo, né, essa conversa, porque pipocaram muitas inquietações. Acabei de receber uma aqui incrível, mas a gente precisa cuidar do tempo para a gente seguir caminhando junto, tá? Vou passar de volta a bola para você, Ivy, para convidar, então, vocês a caminharem para as falas, assim, de encerramento, conclusão desse painel. A gente sentindo muito aqui no coração que gostaríamos de ficar mais tempo, né? Mas esse é o nosso tempo de cuidar da regeneração. Obrigada, Fábio. Eu queria fechar só dizendo assim que agradecendo pelo convite, agradecendo pela conversa, agradecendo a participação de todo mundo que está aí, e dizendo que eu estou com aquela vontadinha de estar aí para depois da conversa falar, olha aquilo que você pensou, e trocar um pouquinho com as pessoas que estão por aí, mas tudo bem. E dizendo só que assim, eu queria só deixar uma mensagem final de que o Harari diz que nós humanos somos a única espécie que tem uma capacidade de criar narrativas, acreditar nas narrativas e cooperar por meio dessas narrativas que a gente cria, né? E aí uma cooperação em larga escala. E o que o Daniel traz para a gente é uma larga escala que olha para o biorregional, que olha para o local. Então, fiquei com vontade de ouvir essas narrativas e incentivar as pessoas a se engajarem com as narrativas locais que existem e promover essa cooperação para, então, a gente olhar para a construção de... né, pensar em como construir culturas regenerativas, biorregionais, que cooperam e que formam, então, uma sociedade colaborativa. Então, fiquei só com esse desejo de... uma última coisa, o Daniel tem um artigo de 2018 que elenca um monte de iniciativas muito inspiradoras, que sempre quando eu estou com baixa esperança, eu volto para aquele artigo, dou uma olhada e falo, olha o que está acontecendo na Costa Rica, olha o que está acontecendo na Inglaterra, e isso me enche de energia. Então eu vou compartilhar com vocês que tem também um mapa que linka vídeos, conteúdos, iniciativas, que eu acho que pode ser uma boa forma de olhar para isso e falar, olha, uma cooperação diversa, real acontecendo para a criação de culturas regenerativas, tá bom? Beijo, boa conferência, bom festival para vocês aí. Gratidão, Ivy. Bom, antes de passar para o Daniel se despedir, deixando uma mensagem aqui para a comunidade FICOO, ouvi a Nolah. Nolah, qual a mensagem que você deixa aqui para a gente? Eu acho que o Daniel refresca para mim algo que é uma frase que eu gosto muito, que é, às vezes a gente precisa viver nas nossas perguntas para depois chegar na resposta. E é uma mudança de ritmo desafiadora para nós. Então eu saio com muitas perguntas e querendo viver nessas perguntas antes de agir. Esse convite da gente ir um pouco mais devagar também. Obrigada, gente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ivy. Gratidão, Nolah. Daniel, sua mensagem para nós aqui. Well, I'm grateful for this opportunity, and also Nolah gave me a beautiful link into what I want to say last. She's right that I love the notion of staying with the questions rather than arguing about the answers, because the answers and the solutions are always just temporary, but the ability to keep asking questions is vital in a transforming, dynamic, living whole that we're living part of. Eu vou aproveitar essa fala da Nolah para ir para o que eu gostaria de trazer na conclusão, que realmente é essa capacidade de se fazer perguntas, porque as respostas são temporárias, mas é esse perguntar-se continuamente. And the cooperative capacity for people in place to live the questions together is vital for our survival, particularly in a time where we might live through cascading collapses of systems that no longer serve. E isso se torna ainda mais essencial na nossa capacidade colaborativa de sustentar juntos essas perguntas, principalmente diante de colapsos que a gente está vendo. And
from my journey of learning from different indigenous traditions, there are 3 questions that can help us on this journey. E durante a minha jornada de aprendizado, principalmente com povos indígenas, tem 3 perguntas que podem ajudar nesse caminho. You find these 3 questions in different ways in all the world's indigenous traditions. Você encontra essas 3 perguntas de diferentes formas em praticamente todas as tradições indígenas. Which is to, with every important decision in your life or in our collective life in a community, to ask, does it serve myself? Que é em todo o conjunto comunitário e todos os conjuntos de pessoas, que é perguntar-se primeiro. Could you repeat the first one? Does it serve myself? Isso serve a mim? Does it serve my community? Isso serve a minha comunidade? Does it serve life? Isso serve a vida? And we need to find at least 2, better 3, good answers for each one of those questions. Precisamos encontrar 2, preferencialmente 3, uma boa resposta para cada uma dessas perguntas. Many people in our world who are already committed to serving others find the first questions the most difficult one. Muitas pessoas comprometidas a essa mudança do mundo acham a primeira pergunta a mais desafiadora. But as activists for a better world, for a regenerative future, we have to ask, does it serve ourselves as well? Because this is a long marathon, it's not a horse race. Mas como ativistas em busca dessa mudança, nós precisamos nos perguntar, isso serve a mim? Porque é uma longa caminhada, não é uma corrida. Each and every one of you is needed. And so take care of yourself so you can be of service to your community and of service to life for all of your life and you don't burn out. Cada de vocês é necessário, então cuide de si, porque vocês são essenciais para essa caminhada. Cuidado para não entrar em burnout, cuidado para não se estafar. Each one of you is unique and has a unique gift to give to this world. Cada de vocês é único e tem presente único para dar para o nosso mundo. So take care of yourself and share your gift with your community. Então cuide de si e compartilhe esse seu talento e presente para a sua comunidade. Thank you. Gratidão. Uhul!